O podcast ONU News tem o prazer de conversar com o chefe de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Guilherme Canella. Ele em breve estará em São Francisco para se reunir com representantes de plataformas de redes sociais, empresas de tecnologia e representantes da sociedade civil, além de participar de um debate sobre inclusão digital na Universidade de Stanford. Guilherme Canella, seja muito bem-vindo ao podcast ONU News e obrigado por conversar conosco. Sempre um prazer estar com vocês e com os seus ouvintes. Guilherme, uma das grandes missões da Unesco nos últimos tempos tem sido propor caminhos para a regulação das redes sociais. Há poucos dias, o CEO da empresa Meta, Mark Zuckerberg, anunciou, a empresa que é responsável pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Threads, veio a público anunciando mudanças profundas na política de moderação de conteúdo da empresa. Que comentários você tem a fazer sobre o impacto desse anúncio? Olha, como a gente já vem discutindo muito com vários atores, inclusive com vocês na ONU News, a proposta global da Unesco não é uma proposta de regulação, ela é uma proposta de governança ampla, ou de repensar a governança das plataformas digitais e do ecossistema digital. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta governança, ela inclui um conjunto de ações que pode ser os elementos relacionados à regulação independente por parte de atores conectados aos estados, ainda que independentes, áreas que têm a ver com a autorregulação das empresas, elementos de corregulação e a participação da sociedade civil nessa conversa. Então, quando uma empresa, seja a Meta ou qualquer outra, anuncia novas políticas, neste caso de moderação de conteúdo e etc., isso faz parte de um sistema de governança. Qual que é a nossa recomendação a todas as empresas? Que essas políticas sejam transparentes e que, sobretudo, essas políticas venham acompanhadas de uma análise de risco pública e transparente sobre os prováveis impactos que essas políticas podem ter para a proteção e promoção dos direitos humanos. Então, tudo isso para dizer o seguinte: esse anúncio ele ainda é muito incipiente nos detalhes, e a gente o que está esperando é essa análise de risco, ou seja, como é que a empresa chegou a tomar essa decisão? Que análise de risco a empresa fez? Ela tem consciência de potenciais impactos para os direitos humanos nessa mudança? E somente quando a gente puder ver transparentemente a resposta a esse tipo de questionamentos é que é possível fazer uma análise mais detida dos potenciais desenrolares desse anúncio que foi feito nos últimos dias. Mas, por exemplo, quais preocupações que a Unesco teria em relação a uma mudança de um modelo baseado em checagem de fatos para um modelo que é baseado em moderação por notas feita pela comunidade de usuários? Em princípio, quanto mais opções houver para que os usuários compreendam quais são as limitações e os eventuais problemas de conteúdos, na nossa visão, melhor, e é melhor para a liberdade de expressão e para o acesso à informação. Então, independentemente de se é a Meta ou qualquer outra empresa, na nossa visão, um modelo que inclui os fact-checkers é um modelo que amplia a liberdade de expressão. O que não é excludente é um modelo que também convide os usuários a fazer as suas próprias avaliações do conteúdo que está lá presente. Mas por isso que para nós é fundamental que qualquer mudança e que a política de moderação de conteúdos e a política mais ampla das empresas em relação ao desafio de lidar com os conteúdos que podem ser complexos para a democracia, para os direitos humanos, etc., é fundamental que essas decisões elas venham associadas, como eu dizia antes, a uma sólida análise de risco e que isso seja transparente, ou seja, por que foi mudado?
essa mudança terá que implicações concretas, sobretudo, repito, para a proteção dos direitos humanos e para a proteção dos direitos humanos daqueles e daquelas que são mais vulneráveis. É possível que uma empresa encontre outros modelos, inclusive diferentes desses dois que nós estamos falando aqui, que possam ser modelos úteis para esse objetivo final. Mas, repito, independentemente do modelo, o que é preciso ter muito claro se essa política e esse modelo seguiu os passos que, no nosso caso, nós sempre propomos a todas as empresas, que são passos fundamentais para proteger e promover os direitos humanos nas plataformas. Certo. E a partir desse anúncio, um dos debates que se desenrolou é em relação ao fato de que existe uma associação que muitas vezes é feita de que a moderação de conteúdo ela pode ser algo que gera censura e a falta de moderação estaria associada à liberdade de expressão. Por que esse tipo de abordagem desses termos é perigosa? Primeiro, porque eu acho que há uma incompreensão do que significa o conceito amplo de liberdade de expressão de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A liberdade de expressão, lá na Declaração, no artigo 19, ela é definida por três verbos: o direito de falar, o direito de transmitir conhecimento, ideias, conteúdos, etc. Então, é aquilo que a pessoa publica, por exemplo, numa rede social. Mas tem outros dois verbos que definem a liberdade de expressão, que é o direito de buscar e o direito de receber informações, ideias, etc. Então, quando a gente olha a liberdade de expressão desde essa perspectiva ampla, com esses três verbos, a gente precisa entender que qualquer política de governança, ela precisa proteger a liberdade de expressão em todos os seus ângulos. Então, se a gente olha o consumo ou a relação que os cidadãos e as cidadãs têm com o ecossistema digital. E se essa relação é de um ecossistema digital que está completamente inundado, por exemplo, com discursos de ódio, etc., a liberdade dos cidadãos e das cidadãs, não só de falar, mas também de buscar e receber informações, está sendo altamente impactada de maneira negativa. Então, é preciso sim discutir a questão da moderação e da curadoria de conteúdos vis-à-vis a proteção da liberdade de expressão, mas de uma maneira ampla, considerando a liberdade de expressão com todos os seus aspectos e não uma visão particular da liberdade de expressão. Para nós, aqui nas Nações Unidas e no Sistema Universal de Direitos Humanos, a definição de liberdade de expressão é aquela que está lá no artigo 19, inclusive com as limitações que também estão presentes nos artigos 19 e 20 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Então, muitas vezes eu acho que é um pouco de um falso dilema. Não é uma contraposição entre mais liberdade de expressão ou menos liberdade de expressão. Uma boa política sempre vai oferecer mais liberdade de expressão, mas mais liberdade de expressão em todos os seus aspectos, e não só naqueles aspectos que podem beneficiar este ou aquele ator que faz parte da conversa. Perfeito. Guilherme, você está prestes a se reunir em São Francisco com empresários desse setor. Que mensagens que você pretende levar e normalmente que tipo de resistências é, as empresas de tecnologia, de redes sociais têm em relação aos princípios defendidos pela Unesco? Olha, para ser bastante sincero, quando nós começamos a construir durante todo o caminho essas linhas diretrizes globais para a governança das plataformas digitais com o objetivo de proteger a liberdade de expressão, a participação e o engajamento da maioria das empresas, ela sempre foi muito construtiva e positiva, ou seja, pelo menos no debate público conosco, ao longo deste processo, as empresas elas estavam de acordo com os grandes princípios que nós colocamos ali, relembrando que qualquer política que essas empresas realizem, ou os governos, sobre esses assuntos, tem que ser políticas fortemente centradas na legislação internacional de direitos humanos, que essas políticas têm que ser transparentes, que essas políticas precisam fazer análises de risco que podem impactar os direitos humanos, são políticas que têm que ser fundamentadas no empoderamento dos usuários do sistema, são políticas que têm que considerar uma visão holística do processo, ou seja, que inclua todos os atores relevantes.
aqui sociedade civil, mas também os fact-checkers, mas também os acadêmicos e etc. Então, este modelo, que é o modelo que nós propusemos e que estamos implementando, nós nunca tivemos uma reação, pelo menos publicamente, contrária da maioria das empresas. Então, as conversas que eu vou ter na semana que vem, em função de uma conferência que nós estamos indo participar em Stanford, vamos aproveitar a oportunidade para falar com várias das empresas que também estarão nessa mesma conferência, estarão relacionadas ao processo de implementação dessas linhas diretrizes, porque desde quando elas foram lançadas em novembro de 2023, a Unesco vem fazendo uma série de processos de formação de atores, de conversa com as empresas, mas também com os reguladores independentes, mas também com a sociedade civil. Então, a nossa expectativa é uma expectativa de uma conversa produtiva e construtiva no sentido dos próximos passos em relação à implementação dessas linhas diretrizes, olhando para um tema que é fundamental, que a tecnologia avança com muita celeridade e essas linhas diretrizes seguem sendo extremamente válidas, mas elas precisam também olhar para novas questões, como, por exemplo, o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, desde que essas linhas diretrizes foram publicadas em novembro de 2023. Né? Perfeito. Inclusive, eu queria que a gente pudesse abordar agora a questão da inteligência artificial. A Unesco tem afirmado repetidamente que a desinformação ela se tornou hoje uma das ameaças à estabilidade e à coesão social em muitos países. Em que medida a inteligência artificial está se tornando parte do problema? Olha, eu sempre repito nas minhas entrevistas, espero que isso não seja cansativo para as pessoas que nos ouvem, que a grande diferença quando a gente compara a circulação da desinformação, ou mesmo do discurso do ódio, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás de hoje, ou seja, não é a existência da desinformação ou do discurso do ódio. Essas duas coisas, infelizmente, elas sempre existiram. No mesmo momento que o ser humano inventou o amor, inventou o ódio. Inventou a verdade, inventou a mentira ou a desinformação. O que é novo é o que a gente já discutiu aqui, né, quem sabe em outras entrevistas, são os 4 Vs: a velocidade, o volume, a viralidade e a verossimilhança. Então, o que quer dizer? Esses conteúdos, eles podem ser conteúdos positivos, verificados, ou podem ser os conteúdos complicados, a desinformação, o discurso do ódio. Eles circulam muito velozmente, em enormes quantidades, eles podem ir para qualquer lugar e eles realmente parecem reais. E isso é a diferença com o passado, ou seja, são os processos e não os conteúdos especificamente. E por que eu estou mencionando tudo isso? Porque a inteligência artificial, ela o que faz é levar esses 4 Vs a uma nova escala exponencial, particularmente a questão da verossimilhança. Ou seja, a inteligência artificial permite que um conteúdo que não é verídico, que é falso, realmente pareça verdadeiro. E isso tem implicações, ou pode ter implicações, é, particularmente complicadas para processos que são muito importantes para as nossas sociedades. Eleições, uma decisão de tomar uma vacina ou não, uma decisão de confiar numa determinada instituição ou uma determinada pessoa ou não. Então, realmente, a inteligência artificial é um novo arcabouço tecnológico que pode levar essas questões para o lado negativo, ou seja, criar mais problemas para a sociedade, mas também pode ser utilizada para melhorar enormemente os processos, por exemplo, de moderação de conteúdo ou de curadoria de conteúdo, de novo, se adota uma perspectiva fundamentada na legislação internacional de direitos humanos. Certo. E uma das grandes preocupações, Guilherme, da ONU é, em particular, com a desinformação climática, né, que pode desestimular ações que são urgentes para tirar o mundo de uma estrada para a ruína, como colocado pelo próprio secretário-geral da ONU recentemente. Nesse sentido, a Unesco anunciou uma parceria com o Brasil para combater a desinformação climática. O que você pode comentar dessa iniciativa? Como é que ela já está, né, começando e que resultados são esperados? Super. Não, foi excelente, uma iniciativa lançada no âmbito da cúpula dos líderes do G20,
Essa iniciativa foi lançada e anunciada lá em novembro do ano passado, de 2024, no âmbito da cúpula de líderes pelo presidente do Brasil, presidente Lula, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e pela diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. Fundamentalmente, essa iniciativa tem a perspectiva de criar uma discussão global sobre como proteger a integridade da informação no âmbito da discussão da mudança climática. E essa iniciativa essencialmente vai começar por lançar uma série de chamadas de projetos para estimular a investigação, seja por pesquisadores acadêmicos, científicos, seja por jornalistas investigativos, sobre o fenômeno da desinformação em relação à mudança climática. E por que isso é importante? Porque nós todos aqui temos a percepção de que há muita desinformação sobre as mudanças climáticas, algo que se chama de negacionismo, mas, infelizmente, particularmente no sul global, ainda não sabemos com detalhes como exatamente essa desinformação opera e quais são as suas características. Por exemplo, quem é que financia essa desinformação sobre mudanças climáticas? Qual é a estrutura dessa desinformação? Ela é igual no Brasil, no Quênia ou na Indonésia, ou ela tem características diferentes? Então, a ideia dessa iniciativa e de um fundo que vai estar associado a ela é justamente estimular mais investigações sobre esse fenômeno. Para quê? Para que a gente possa produzir melhores políticas públicas de combate a esta desinformação sobre as mudanças climáticas. Então, é muito interessante que ela foi lançada no âmbito da presidência brasileira do G20, no momento que o Brasil vai assumir a presidência da COP30 em novembro, em Belém. Então, aqui tem uma ponte entre a discussão do G20 e a discussão da COP30, e nós esperamos que essa iniciativa global realmente estimule uma conversa muito mais detalhada e com muito mais evidência sobre o que realmente é este fenômeno da desinformação, mas especificamente sobre o tema das mudanças climáticas. Perfeito. Bom, Guilherme, tem mais alguma colocação que você gostaria de fazer em relação a todos esses debates que você está envolvido, né? E toda essa transformação que a gente vê no ecossistema de informação, muitas mudanças de tecnologias, de plataformas que prevalecem sobre mídias tradicionais. Você que está super envolvido e vai ter conversas importantes semana que vem, tem mais alguma mensagem que você gostaria de enfatizar? Não, eu gostaria muito que todos nós abraçássemos a ideia de que a informação é um bem público. E o que significa isso? A gente precisa entender que nós temos todos nós, as Nações Unidas, os governos, as empresas, a cidadania, nós temos que, por um lado, desenvolver políticas para qualificar a demanda por informação verificada, por informação de qualidade. E o que é qualificar a demanda? É educação, estratégias de alfabetização midiática e informacional. É fazer com que a cidadania possa ter uma relação crítica de pensamento crítico com esse ecossistema digital. Mas isso só não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente. Aí a gente precisa de uma outra coisa, a gente precisa qualificar a oferta. E o que significa isso? Significa estimular e proteger e apoiar vocês, os jornalistas, os cientistas, os fact-checkers, os criadores de conteúdo, os social media influencers, toda esta gente que produz conteúdo para o ecossistema informacional e que essa produção de conteúdo, primeiro, possa ser feita com segurança, que as pessoas, que os jornalistas, que os cientistas se sintam seguros para fazer isso, mas possa ser feita com qualidade. O que é qualidade? É informação que seja verificada, que vá para esse sistema. Agora, há um terceiro ponto para fechar o círculo da informação como um bem público. Qualificamos a demanda, qualificamos a oferta, mas é preciso discutir o sistema de transmissão, é preciso que as empresas sejam mais transparentes, é preciso que as empresas produzam melhores análises de risco. Então, como mensagem aqui final da nossa conversa, nós todos precisamos abraçar e estimular essa ideia tão importante para as nossas democracias de que a informação é um bem público. Perfeito. Uma ótima forma de concluir essa conversa que trouxe à tona temas tão atuais como inteligência artificial, desinformação, mudança climática. Muito obrigado, Guilherme Canella, por conversar conosco.